Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 6. Aprendendo a encontrar sua presença. Várias surpresas aguardavam-me nos dias seguintes. Ouvi palavras que não posso traduzir, mas nunca me esquecerei das cenas. Durante uma dessas experiências, vi uma torre que se alçava aos céus. Subitamente, perante mim, estavam centenas de igrejas, novas, antigas, igrejas de todos os estilos e, finalmente, uma linda igreja dourada. Outra vez, a cena se mudou e vi áreas do centro das cidades desenrolarem-se perante mim. Centros comerciais modernos e praças antiquadas. Era tudo tão claro. Podia divisar os arranha-céus, as torres com relógios e edifícios lindamente ornamentados. Não podia deixar de pensar que isso me havia sido dado, por um motivo especial, ainda desconhecido. Descobri também, ao ler as Escrituras, que era uma experiência completamente diferente das que já tivera em leituras anteriores. Alguma coisa acontecia comigo à medida que lia. Em vez de ler a Bíblia, encontrei-me vivendo-a. Era como se passasse através de suas páginas para o mundo antigo da Palestina, onde Jesus Cristo andou pelas estradas pedregosas da Galileia. Vi-o pregando, ensinando, vivendo sua mensagem nas situações do dia a dia, demonstrando o poder do Espírito e, finalmente, indo à cruz e passando vitoriosamente pela experiência da morte. Para minha surpresa, também descobri que o efeito da leitura bíblica estava começando a ser sentido pelos outros. Percebi isso certa manhã, quando minhas criadas preparavam-me a toilette. Nurjan arrumava os pentes e as escovas de prata numa bandeja, quando acidentalmente derrubou tudo. O barulho foi grande. Ela enrijeceu-se, os olhos muito abertos. Eu sabia que ela esperava meu massacre costumeiro. E deveras, quando dei por mim, estava a ponto de repreendê-la. Em vez disso, eu disse: Não se preocupe, Nurjan, não se quebraram. Então, uma ousadia peculiar começou a tomar conta de mim. Até então, eu tinha medo de dizer a qualquer pessoa do meu interesse por Cristo. Primeiro, porque tinha horror à ideia de as pessoas fazerem pouco da begum lixeira. E também tinha medo de minha família colocar-me no ostracismo. O pai de Mahmoud podia até tentar tirá-lo de mim. Temia até que algum fanático levasse a sério a injunção: aquele que se desvia da fé deve morrer, de modo que não estava realmente ansiosa por ser vista na casa dos Mitchell. O grupo de mulheres que naquela noite havia saído da casa de David e Sinov ainda me preocupava. Meus próprios criados certamente sabiam que algo incomum estava acontecendo comigo. Ao pensar em tudo isso, vi que estava vivendo num estado de inquietação constante, não sabendo quando a pressão contra mim iria começar. No entanto, depois dos meus 3 encontros com Deus, fiz uma admissão surpreendente a mim mesma certo dia. No que me dizia a respeito, minha decisão de tornar-me cristã era do conhecimento público. Como diz a Bíblia, eu estava confessando Jesus com os meus lábios. Bem, disse a mim mesma, de pé, à janela do quarto, certo dia. Esperemos para ver os resultados. Não contava, porém, com resultados assim tão rápidos. Logo depois do Natal de 1966, a criada do andar térreo veio a mim com um sobrolho enrugado. A senhora Mitch está aqui, quer vê-la, Begum, disse ela. Disse eu, tentando parecer casual. Mande-a entrar.
Meu coração batia forte enquanto ia à porta receber minha visita. Fico muito honrada com a sua visita, disse eu, certificando-me de que a criada que estava ainda por perto me ouvisse. Sinove tinha vindo convidar-me para jantar. Teremos outras pessoas presentes também. Pessoas que temos certeza a senhora gostará de conhecer, disse ela. Outros? Senti a velha parede erguer-se dentro de mim. Sinove deve ter percebido meu olhar hesitante, pois procurou dar-me segurança. A maioria é cristã, disse ela. Alguns são ingleses, outros norte-americanos. A senhora viria? Seus olhos imploravam esperançosamente. E com mais entusiasmo do que sentia, disse que seria um grande prazer. Perguntava a mim mesma por que tantos cristãos eram tão tímidos. Eu tinha estado em contato com cristãos antes, geralmente em jantares de Estado, onde eu fora anfitriã e esposa de oficial do governo. Os jantares, em geral, eram acontecimentos formais servidos por criados de libré. Acontecimentos longos, muita comida, cada prato servido separadamente, na melhor baixela, melhor porcelana. Havia muitos cristãos de diferentes nacionalidades entre os convidados, mas nenhum deles jamais mencionava sua fé, ainda que tal assunto pudesse fazer parte da conversa. As pessoas que eu haveria de encontrar na casa dos Mitchell, sentia eu, não seriam tão tímidas. No dia seguinte, estava de novo na estrada, que agora já se tornava familiar, em direção à casa dos Mitchell. David e Sinove cumprimentaram-me calorosamente e apresentaram-me a seus amigos. Pergunto a mim mesma como teria me sentido se tivesse ficado sabendo nesse dia o grande papel que alguma dessas pessoas iriam desempenhar em minha vida. O primeiro casal era Ken e Mary Old. Ken era um inglês, cujos olhos azuis brilhavam cheios de humor por trás de óculos espessos. Engenheiro civil com ar de informalidade tão fácil como as roupas amarrotadas que usava. Mary, sua esposa, era enfermeira norte-americana, com uma atitude prática, desmentida por um lindo sorriso. Os outros também eram pessoas afetuosas e amigas. Então, para meu horror, descobri que eu era o centro das atenções. Todos estavam ansiosos para ouvir as minhas experiências. O que esperava ser um jantar calmo transformou-se num período de perguntas e respostas. A sala de jantar estava em silêncio. Até as crianças sentavam-se quietas, enquanto eu contava meus sonhos e meus encontros separados com as três pessoas divinas. No fim do jantar, David cumprimentou a esposa pela refeição, mas disse que o alimento espiritual de minha história fora ainda mais rico. Concordo, disse Ken Old. Já a vi antes, a senhora sabe. Já morei em Ua. De manhã cedo, eu passava por seu jardim e admirava suas flores. Às vezes havia no jardim, mas devo dizer que a senhora não parece a mesma mulher. Eu sabia o que ele queria dizer. A milkshake de alguns meses atrás tinha sido uma pessoa que não sorria. A senhora é como uma criança, continuou Ken, que de repente recebeu um presente. Em seu rosto percebo uma admiração incrível por causa dessa dádiva. A senhora dá mais valor a ela do que a qualquer coisa que já possuiu. Senti que gostava desse homem. Tive conversas agradáveis com os outros e percebi que estivera certa. Esses cristãos eram muito diferentes dos cristãos que tinha encontrado em outros jantares. Antes de terminar a noite, cada pessoa havia contado um pouco do que o Senhor estava fazendo em sua vida. David tinha razão. A refeição fora excelente, mas o alimento verdadeiro vinha da presença naquela casa pequena. Nunca tinha visto nada parecido e comecei a desejar que pudesse conseguir esse tipo de alimento regularmente. É por isso que, quando ia retirar-me, o comentário de Ken teve tão grande impacto sobre mim. Ken e Mary vieram a mim e pegaram-me pela mão. Você vai precisar de comunhão cristã regularmente agora, Bilks, disse Ken. Gostaria de vir à nossa casa aos domingos à noite? Poderia? Insistiu Mary com esperança na voz. E foi assim que comecei a frequentar regularmente as reuniões com outros cristãos. Aos domingos à noite reuníamos-nos na casa dos Old, uma habitação feita de tijolos, cuja sala de estar mal podia acomodar a dezena de pessoas que ali se reuniam.
Somente 2 destas eram paquistanenses. O restante eram norte-americanos e ingleses. Conheci pessoas novas também, como o doutor e a senhora Christie, esse médico norte-americano magro com aparência de grande energia. Era um especialista de olhos e sua esposa a enfermeira. Ambos pertenciam ao quadro de empregados do hospital da missão local. Nas reuniões cantávamos, líamos a Bíblia e orávamos uns pelos outros. Rapidamente, essas reuniões tornaram-se o ponto alto da minha semana. Então, certo domingo, não me senti com muita vontade de ir. Telefonei ao Zold e dei algumas desculpas. Parecia uma coisa mínima, mas quase instantaneamente comecei a sentir-me mal. O que era? Andei pela casa inquietamente, verificando o trabalho dos criados. Tudo estava em ordem, entretanto, tudo parecia fora de ordem. Então fui para meu quarto e ajoelhei-me para orar. Depois de algum tempo, Mahmoud entrou tão silenciosamente que não percebi sua presença. Até senti sua mãozinha suave na minha. Mamãe, a senhora está bem? Perguntou ele. A senhora está com um rosto tão engraçado. Sorri, assegurando-lhe que sim, que estava bem. Bem, a senhora fica andando por aí procurando, como se tivesse perdido alguma coisa. Ele se foi, saltitando o corredor abaixo. Então parecia que eu tinha perdido algo? Mahmoud tinha razão. E eu sabia o que havia perdido. Havia perdido o sentimento da glória de Deus. Ela havia desaparecido. Por quê? Será que tinha algo que ver com não ir à reunião na casa dos Old? Ou não ter comunhão quando ela precisava? Com um sentimento de urgência, telefonei para Ken e disse que estaria lá, afinal de contas. Que diferença! Senti imediatamente, realmente senti, a volta do calor à minha alma. Fui à reunião como prometera. Nada incomum aconteceu. Entretanto, sabia que de novo estava andando em sua glória. Ken aparentemente tinha razão. Eu precisava de comunhão. Havia aprendido minha lição. Decidi em diante, tomei a decisão de assistir às reuniões regularmente, a menos que o próprio Jesus me dissesse para não ir. À medida que me aproximava mais de Deus, um passo aqui, outro ali, percebi que tinha mais fome de sua palavra, a Bíblia. Todos os dias, assim que me levantava, começava a ler a Bíblia com um sentimento constante de novidade. A Bíblia tornava-se viva para mim, iluminando-me o dia, derramando luz em cada passo que eu devia dar. Era de fato meu perfume adorável, mas aqui também descobri uma coisa estranha. Certo dia, Mahmoud e eu devíamos ir visitar sua mãe e passar o dia com ela. Fui para a cama tarde da noite anterior e não me sentia com vontade de levantar-me de madrugada a fim de passar uma hora com a Bíblia, de modo que disse a Raichan para acordar-me com o chá logo antes do horário em que devíamos sair. Nessa noite não dormi nada bem. Fiquei rolando, retorcendo-me na cama, e tive sonhos ruins. Quando Raichan entrou, eu estava exausta. Percebi que o dia todo não saiu bem. Estranho. Que estava o Senhor me dizendo? Ele esperava que eu lesse a Bíblia todos os dias? Essa era a segunda vez em que eu parecia estar saindo da glória da presença do Senhor. Apesar disso, a experiência deixou-me um estranho sentimento de emoção, pois eu tinha o sentimento de estar vivendo sem perceber uma verdade importante. Havia horas em que eu estava na presença de Deus e experimentava aquele sentimento profundo de alegria e paz, e havia horas em que perdia o sentimento de sua presença. Qual era o segredo? O que podia eu fazer para permanecer perto dele? Pensei nos momentos em que ele parecia inusitadamente perto. Retrocedi até meus 2 sonhos e aquela tarde quando percebi a fragrância esquisita no meu jardim de inverno. Pensei na presença da primeira vez que fui à casa dos Mitchell e nas vezes posteriores em que havia lido a Bíblia regularmente e ido às reuniões dominicais na casa dos Old. Quase sempre, essas foram horas em que sabia que o Senhor estava comigo. Também pensei nos momentos opostos, momentos em que sabia haver perdido o sentimento da sua proximidade. Como é que a Bíblia descrevia tal coisa? E não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. É isso que acontecia quando eu repreendia os criados? Ou quando falhava em alimentar meu espírito com a leitura regular da Bíblia? Ou quando simplesmente não ia à casa dos Old? Parte do segredo em permanecer em sua companhia era a obediência. Quando eu obedecia, então ele permitia que eu permanecesse em sua presença. Peguei a Bíblia e procurei no Evangelho de João.
até encontrar o versículo do qual Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Era dessa maneira que a Bíblia expressava o que eu estava tentando dizer: permanecer na glória. Era isso que eu estava tentando fazer. E o segredo era a obediência. Ó Pai, orei. Quero ser sua serva, como a Bíblia diz. Serei obediente a ti. Sempre pensei ser sacrifício desistir de minha própria vontade. Mas não é sacrifício, porque faz que eu fique perto de ti. Como é que tua presença poderia ser um sacrifício? Eu ainda não me havia acostumado com essas horas, nas quais o Senhor parecia falar tão direto à minha mente. Como estou convencida de que Ele o fez naquele instante. Quem, a não ser o Senhor, teria pedido que eu perdoasse a meu marido? Ama teu antigo marido, Bilks. Perdoa-lhe. Por alguns instantes fiquei sentada em estado de choque. Senti seu amor pelas pessoas em geral. Sentir seu amor pelas pessoas em geral era uma coisa. Mas amar o homem, que tanto me havia magoado, pai, simplesmente não o posso fazer. Não desejo abençoar Khalid, nem perdoar-lhe. Lembrei-me de que uma vez havia infantilmente pedido que o Senhor não convertesse meu marido para que ele não sentisse a mesma alegria que eu possuía. E agora Deus pedia que eu amasse esse mesmo homem. Podia sentir a raiva crescer dentro de mim enquanto pensava em Khalid e rapidamente tirei-o do pensamento. Talvez eu simplesmente pudesse perdoar-lhe, Senhor. Isso não seria suficiente? Era minha imaginação ou o brilho da presença do Senhor pareceu diminuir. Não posso perdoar meu marido, Senhor. Não tenho a capacidade para fazê-lo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor, não posso perdoar-lhe, clamei. Então fiz uma lista mental de todas as coisas terríveis que ele havia praticado contra mim. Ao fazer isso, outras feridas vieram na superfície, mágoas que havia empurrado para o fundo da mente, por serem humilhantes demais, até mesmo para pensar nelas. O ódio crescia dentro de mim, e agora sentia-me totalmente separada de Deus. Amedrontada, gritei como uma criança perdida. E rapidamente, miraculosamente, ele estava ali comigo em meu quarto, lançando-me a seus pés. Confessei meu ódio e minha incapacidade de perdoar. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Lenta e deliberadamente, entreguei meu fardo a ele. Abri mão de meu ressentimento, de minha mágoa, de minha ira e coloquei tudo em suas mãos. Subitamente percebi uma luz surgindo dentro de mim, um brilho como o da aurora. Respirando livremente, corri até a penteadeira e apanhei a foto com a moldura dourada. Olhei para o rosto de Khalid. Orei. Ó Pai, desfaz meu ressentimento e enche-me com teu amor para com Khalid, em nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquei ali em pé um longo tempo, olhando para a fotografia. Lentamente, o sentimento negativo dentro de mim começou a desaparecer. Em seu lugar surgiu um amor inesperado, um sentimento de cuidado pelo homem da foto. Não podia acreditar, estava de fato desejando bem a meu ex-marido. Oh, abençoa-o, Senhor, e dá-lhe alegria, faz-o feliz em sua nova vida. Ao exprimir esse desejo, uma nuvem negra desprendeu-se de mim. O peso foi removido de minha alma. Senti-me em paz e descontraída. Uma vez mais vivi em sua glória. E uma vez mais não queria deixar sua companhia. Como lembrete a mim mesma desse desejo, desci até o andar térreo, embora fosse tarde da noite, e peguei um pouco de tinta rena. Com essa tinta desenhei uma cruz grande nas costas de cada mão, a fim de sempre me lembrar. Nunca, se estivesse em meu poder, jamais sairia de sua companhia deliberadamente. Levaria muito tempo, eu tinha certeza, para aprender a viver no brilho de sua presença, mas era uma época de treinamento, que eu recebia com imensa emoção. Então, certa noite, tive uma experiência aterradora. Eu não sabia que iria ter notícias do outro lado.